Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Conexão 21, diretamente da Casa da Inovação, na série Elas na Inovação, da PUC Rio de Janeiro. E a conversa agora é com a professora Cláudia, do Departamento de Design. Tenho certeza que vocês vão curtir muito esse papo. Conexão 21, diretamente do campus da PUC, no Rio de Janeiro, a Casa da Inovação. Puxa, um local super bacana, com essa série tão legal que Elas na Inovação a gente está trazendo aqui para vocês. Mas eu quero fazer meus agradecimentos iniciais aqui para a turma que nos apoia tanto. Ao Fermon, que apesar de hoje a gente não estar no Fermon, o Fermon sempre nos acolhe. Valeu a turma do Fermon. Obrigado também para a Simples Inovação, que nos apoia, que nos patrocina, desde lá do programa zero, desde o pilotão. Valeu Dani, Rauan, Elias, super obrigado pelo apoio ao projeto. E também a FEComércio, ao SESC, ao SENAC, que tornam possível a gente estar com esse projeto aí do Conexão 21 no ar. E claro, finalmente, a querida Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou filho da PUC, então para mim é uma honra estar aqui. Pessoal, se vocês nos assistem no YouTube, não deixem de se inscrever no nosso canal, de dar um like no nosso vídeo e também de nos seguir lá no Instagram, no @conexão21.oficial. Valeu! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão 21. E esse muito especial, diretamente aqui da Casa de Inovação na PUC. Vocês, como todo mundo já sabe aqui, eu sou filho da PUC, amo a PUC, esse negócio todo. E recentemente o reitor esteve aqui no programa, intimou a gente a fazer um especial aqui diretamente da PUC e eu espero que esse seja o primeiro de muitos que vem por aí. E a nossa temática aqui é Elas na Inovação. E quem melhor para iniciar essa conversa do que aqui a professora Cláudia, professora e pesquisadora da PUC. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Fala um pouquinho para a gente aqui da sua trajetória, de tudo. Não esconde nada. Claro. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite, pela coordenação também de parcerias e inovação. Minha área é design, né? Eu pertenço ao Departamento de Artes e Design, ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em design da PUC Rio, né? E eu trabalho no decanato do meu centro, que é o Centro de Teologia e Ciências Humanas, como coordenadora setorial de desenvolvimento e inovação, né? Na minha trajetória, né, eu trabalho já há muitos anos na área de fatores humanos e ergonomia, que é uma área que foi desenvolvida no final da década de 40 para 50, que já foi considerada uma área em que se pensava, né, no ser humano como uma questão de inovação mesmo, né, focar no ser humano para fazer produtos, sistemas, serviços, e que até então não era bem assim que se pensava, né? Então, assim, com o tempo passando, né, no momento, né, eu trabalho com a área de design da informação e linguagem simples, né, que é considerado também hoje um dos grandes focos dos laboratórios de inovação por todo o país, né, principalmente nos governos municipal, estadual e federal, né, a gente tem vários laboratórios de inovação hoje trabalhando dentro dessa temática. Não, e professora Cláudia, a PUC é uma referência, né, tanto no design, mas ainda na inovação, né? Uhum. E essas temáticas que estão aí na ponta, na moda, é tratado aqui de uma forma que eu acho que é muito bacana na PUC, é essa forma como desmistifica determinados assuntos e aproxima os alunos, né, e aproxima a sociedade também, uhum, né? Então acho que essa questão da inovação é muito bacana. Uhum. E tratando, né, desse tema mais especificamente, quer dizer, a gente entender inovação dentro dessa área do design, quando a gente pensa em produtos tecnológicos e tal, é muito mais fácil, né? Quando a gente fala, por exemplo, de design e linguagem simples, é um pouco diferente, porque, na verdade, a gente está tentando trazer aquela combinação perfeita, se a gente pode dizer assim,
entre o texto e a imagem. Desculpa, o texto e a imagem, tá certo. O texto e a imagem. A linguagem simples, ela se ocupa muito mais do texto, né? E a gente tem aquelas ideias de que, assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente, na verdade, pensa assim, nem sempre, exatamente, nem sempre. Então, né, o papel, né, do design dentro dessa questão da inovação com a linguagem simples é justamente tentar pensar sobre isso, assim, que informações são essas que a gente está mostrando visualmente, que algumas vezes elas acompanham, outras elas substituem o texto, né? E como é que a gente pode trazer, né, essa contribuição dessa área quando a gente pensa que a informação ela precisa alcançar todos, né? A linguagem simples é um movimento social antes de qualquer coisa, né, em que a gente entende que democratizar a informação ela empodera as pessoas, né? Então, se eu consigo ler um contrato, se eu consigo entender uma lei, né, de uma forma mais... É uma ferramenta de inclusão, né? Exatamente, né? Então, se eu entendo isso, eu posso falar assim, sim, eu estou inovando porque eu estou transformando essa sociedade. Então, tem muitas pessoas, né, trabalhando com isso, como eu falei, né, principalmente nos governos. A gente tem aí uma figura que, né, é bastante conhecida, que é o ministro Barroso, né, que no Conselho Nacional de Justiça vem advogando essa causa, quer dizer, a gente tentar trazer essas informações de verdade para o cidadão, né? A gente fala, né, linguagem simples e a gente às vezes fala também linguagem cidadã. É justamente a ideia de você ter essas pessoas entendendo, né? Porque, assim, a gente tem um Brasil muito diverso, muito grande, né? Então, não, assim, eu costumo dizer que o Brasil é um continente com vários países que falam a mesma língua, né? Então, assim, e tem coisas muito diferentes acontecendo no Brasil. Eu acho que essa questão de você enxergar a linguagem, o texto, como uma ferramenta de inclusão, de simplificar isso. Pô, quem é que não passa por um contrato com aquelas letrinhas miúdas, meu Deus? Já começa a dificuldade pelo tamaninho da letra. E o que vai entender tudo que está escrito ali dentro. É um desafio, né? Com certeza. Assim, a gente entende que para algumas áreas a gente está quase que acostumado com jargões, né? Tem, junto com a linguagem simples, a gente tem um movimento que chama Visual Law, que vai muito em cima disso que você está falando, que é você tentar traduzir, né? Traduzir de uma forma organizada, usando também elementos visuais, né? Como caixas, esquemas, infográficos. Para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem. Assim, e quando a gente fala em simplificar, a gente não está falando que a gente vai ser simplista. Não é isso. Diferente, é bem diferente, né? É que a gente também tem uma cultura, né, que foi se formando em termos da fala, da linguagem, de que quanto mais difícil você fala, mais bacana você é. Né? Mas assim, mais intelectual. É isso, né? Quando na verdade às vezes você pode estar falando muito bacana e ninguém está te entendendo, né? E a gente tem áreas, claro, que tem seus jargões, né? Por exemplo, o juridiquês, como a gente brinca, né? O juridiquês, o burocratês, economês. A gente entende que algumas coisas são expressões, não tem muito como você fugir daquilo. Mas você pode melhorar a inserção daquelas palavras, né? A gente viveu muito isso na pandemia, em que várias palavras novas foram introduzidas e você via materiais sendo divulgados, né, com palavras que a gente nunca tinha visto, nem só a Covid, nem só a pandemia, que essa até estava fácil. Mas você tinha, por exemplo, lockdown, então de repente todo mundo falava de lockdown e a gente falava assim, o que é isso, né? De onde vem essa palavra? Assim, e as pessoas não entendiam, então a gente falou assim, esse entender é você poder tomar decisões, é você poder saber o que você faz, por exemplo, em relação ao contrato, como você falou, né? Então a gente entende que, assim, dentro, né, das muitas questões que eu trabalho, né, assim, eu entendo que essa hoje, né, é uma que é assim, a mais, vamos dizer assim, focada realmente na inovação, quando a gente pensa também em inovação social, né, porque assim, a gente pensa em inovação tecnológica muito fácil, mas inovação social, a gente entender que, assim, você trazer a sociedade, né, o foco para a sociedade, o foco para o cidadão, ele é fundamental para que essa sociedade mude, que ela se entenda, né. Até outro dia, a gente, por exemplo, não conhecia o nome dos ministros do STF. Né? Agora a gente sabe hoje o nome de todo mundo. é mais fácil saber o nome dos ministros do que o nome dos caras da seleção, né? Exatamente. Né? Então a gente entender que, assim... Vira papo de botequim. Né? As pessoas, elas querem entender, elas querem ser parte da sociedade. Eu acho que isso é legal, assim, você trazer, aproximar esse debate, essa discussão, né? E aí, como você fala, com uma linguagem... não é simplista, mas mais simples para as pessoas poderem comentar e se sentirem parte daquilo tudo ali, né, professora?
Com certeza. Então, a gente entende a questão da inclusão, e existe também uma outra questão, que é a questão do acesso à informação, mais no sentido mesmo de acessibilidade, né, para grupos especiais. Então, até tem uma pequena confusão entre a linguagem simples e o Easy Language, que é a linguagem fácil, né? Mas a gente entende que todos esses movimentos eles estão voltados para causas importantes, né? Não é exatamente o Easy Language, não é a minha praia, mas a gente entende que eles devem caminhar juntos. Exato, né? Eles não são a mesma coisa, mas eles devem caminhar juntos. Né? E tem muita gente boa trabalhando no Brasil inteiro, assim, do Iapoca ao Chuí, literalmente, né? Com os laboratórios de inovação, né? E a gente acredita que, além dos institutos de pesquisa, né, como a gente aqui, entre outras universidades e outros grupos de interesse, né, tem muita gente trabalhando com isso. E eu tem acho muita que gente boa espalhada por aí. Graças a Deus, né? Então, assim, muita gente boa e a gente vai avançar. Eu espero que em breve, assim, falar em linguagem simples não seja nenhuma coisa mais que a gente precise explicar, né? Que a gente vai entender isso quase como um default. Mas... E professora Cláudia, eu sou oriundo da área de tecnologia, né? Então a área de tecnologia é campeã do mundo de inventar termos, palavras, trazer expressões em inglês, esse tipo de coisa. E até porque isso no passado, como era uma coisa muito nova, você não tinha determinadas expressões em português que representavam aquilo. Então você foi absorvendo. E agora na pandemia, muitas dessas palavras, você estava falando de lockdown, eu estava pensando um monte aqui que eu nunca podia imaginar que ia ser usado assim numa linguagem corriqueira do dia a dia, das pessoas mesmo, né? Então acho isso uma coisa assim, super interessante você ver essa evolução, né? Isso que você está falando, né? A gente tem essas palavras novas, né? Que são de inglês originariamente e que elas vêm para o português, principalmente falando, né, que o pessoal da linguística estuda muito, a gente entender que tem uma nova geração que ela tem um contato, inclusive, com a tecnologia, né, os smartphones, os computadores, e que eles trazem essas palavras para o nosso dia a dia e alguma coisa vai se perdendo. Então, a gente já escuta o pessoal falar deletar ao invés de apagar, printar mesmo, ao invés de imprimir. Então, se a gente começar a botar isso daqui a pouco por escrito, aí que vai ter mesmo um grupo que não vai saber o que está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente fala, né, nessa questão da escrita, a gente entender que existem os públicos que são diferentes, né? E que a sociedade está mudando. É isso mesmo. Né? A gente pensar sempre assim, qual é a adequação, com quem a gente está falando, isso que, né, que assim, da minha área é a coisa mais importante, com quem eu estou falando. Às vezes é um público enorme, como você falou, né? Brasil, continente. Mas, às vezes, você tem grupos que são específicos. Não, a diferença cultural é gigante. Quando eu falo que são vários países, sem dúvida. São vários países mesmo. Verdade. Não tem como comparar o que é o norte com o que é o sul. Nem passar pelo meio, mas só de você falar dos extremos, são países completamente diferentes. Né? E essa questão, né, como a gente fala da questão também da imagem, né, nesse contexto, a gente vai ter aí uma questão dos valores, né, do que é o usual, o que é o esperado. Né? Por exemplo, a gente agora está no São João, hoje, né? Já estamos no período de São João. Então, se a gente for pensar... Estamos gravando no dia de Santo Antônio. Estamos gravando no dia de Santo Antônio. Né? Então, assim, a gente sabe que em vários lugares do Brasil, a gente hoje, né, já está em comemoração e as festas já até começaram, né, nos grandes arraiais do Brasil. A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma tradição bem menor. Né? Assim, não para tudo na véspera de São João, que é dia 23, né? Não tem feriado em todos esses dias, né? O recesso escolar. Então, se eu estou trabalhando numa produção de um material para esses lugares, para esses grupos, é claro que você trazer elementos do São João num determinado contexto vai fazer muito sentido. E talvez a gente aqui no Rio de Janeiro não tanto. Exatamente. Né? Porque pra gente o arraial ele tem menos quadrilha, tem mais um pouco de música, um pouco de comidas típicas, mas ele é diferente, né? Ele não está arraigado ali nos nossos interesses, né? Então, se você for falar já de carnaval, nosso carnaval ele é muito mais forte, muito mais impregnado na nossa cultura aqui, Rio de Janeiro, do que em outros lugares do Brasil, que tem, na verdade, tem carnavais muito bacanas e
e internacionalmente conhecidos. É uma outra abordagem. Mas são mas é um carnaval diferente, outros mesmo. sons, né? Então a gente tem que, né, entender que da mesma forma que a gente fala dessa questão cultural, quando a gente está falando aí da música, né? E das comidas, né? Dos pratos típicos, a gente também tem na informação, né? E dessas referências visuais. E daí o cuidado da gente tentar trabalhar esses projetos com esse olhar, né? Pô, então, excelente. assim, é bacana. Eu acho que é bom. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Professora Cláudia, e quais são, assim, na sua forma de entender, assim, os grandes desafios aí para um futuro médio-longo? Eu entendo. Vislumbra lá na frente. Ai, meu Deus, difícil, né? Difícil. Mas assim, eu entendo que quando a gente fala de inovação, é claro que as inovações técnicas e tecnológicas, elas vão continuar acontecendo, né? Eu falo para os alunos assim, olha, hoje a gente não consegue mais fazer uma coisa que seja 100% inédita, né? Antes a gente brincava e falava assim, vai reinventar a roda, né? Assim, não, se você falar hoje, ônibus espacial já tem mais de um, né? Exatamente. Então, assim, coisas muito refinadas, muito especiais em termos de tecnologia, elas já existem, né? O Brasil, inclusive, vem trabalhando, né? A gente tem a Embraer, por exemplo, Uma potência. né? Uma potência. Então, assim, a gente pensar na tecnologia, a gente está caminhando, né? A gente vai caminhar cada vez mais, não tem dúvida disso, né? O país, ele tem esse potencial, tem muita gente trabalhando nos institutos de pesquisa e tal. Mas eu acredito que onde a gente pode melhorar e fazer uma diferença é trabalhar com inovação social, né? Você pensar que são muitos grupos, né? E aí eu estou falando assim, não são só grupos sociais, comunidades, né? Como as pessoas costumam pensar, não são só as comunidades, não. Eu tenho grupos, eu tenho segmentos da sociedade que eles precisam ser olhados, né? Para que a gente atinja soluções de inovação. Então, quando a gente fala assim, olha, tem uma escola, a escola ela está numa área de risco, por exemplo, né? Então, assim, como é que eu posso pensar, né, o ensino para essa área? Né? Como é que eu posso inovar? Que ferramentas eu posso trazer? Que recursos eu posso trazer? Já que eu sei que esse grupo ele vai ter talvez um grau de complexidade um pouco maior, diferente, talvez. Dias de aula talvez diferentes dos outros grupos. Então, assim, como é que a gente pode chegar na sociedade e trazer essas mudanças, essas propostas de mudança? E de uma forma coletiva, que eu acho que é o mais importante, né? Não é a gente trazer, como assim eu falei, né, para parecer de fora para dentro, mas o de dentro para fora. Porque as pessoas que estão lá, elas sabem das necessidades delas e elas já têm, às vezes, soluções inovadoras. É isso que eu ia falar. Né? Elas já têm as soluções, né? Encontram um jeito. Né? Isso. Então, assim, essa ideia inicial de que a gente ia importar muitas coisas, né? Eu vi muito durante a pandemia, em vários países, a ONU também fez, a Unicef fez um relatório bastante interessante sobre essa questão do ensino durante a pandemia. E se você visse assim, o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, gente, era fantástico. Né? Porque a gente, com menos recursos, com uma internet que às vezes não dava conta de tudo, né? Com alunos que não tinham acesso, às vezes, a um smartphone, a um laptop, né? Um computador, como é que a gente conseguiu? Claro, o mundo inteiro passou por uma dificuldade muito grande, não conseguiu, talvez nem totalmente, mas superamos, à medida do possível, o desafio que se colocou. Então, eu entendo que a inovação social ela é um viés que a gente precisa explorar. Com desafios extras ligados à infraestrutura, à condição social, uma série de coisas. Uma série de coisas. E como a gente está falando, né, um continente como o Brasil, com características tão distintas, né? E quando você vê, né, os relatórios, os relatos nos eventos, a gente vê como é que se avançou. Né? Então, assim, e também se desmistificou um pouco quando a gente falava assim, uma aula online, aí todo mundo achava, aula online, isso não vai dar certo, ninguém estuda. Assim, não, a gente vê, né, que as pessoas se engajaram, que os professores repensaram a forma de trabalhar. Mesmo. Então, eu acredito que a inovação, né, que a gente vai assistir vai ser essa, né? Talvez quebrando algumas barreiras, né? Né, o papel, né, da minha área, o design, eu acredito que a gente tem muito a contribuir, tanto na questão tecnológica quanto na social, né? E trazer esse olhar humanista, né? Que na verdade a gente aqui é ciências humanas, né? Claro. Né? Nosso olhar humanista, que a gente está centrado no humano, né? A gente tem que trazer sempre, né? As propostas, né? Fazer junto, né? Mas principalmente focar no que as pessoas precisam e o que faz sentido para elas, né? Porque senão eu vou trazer
mas uma ideia muito bacana, às vezes, muito tecnológica, no sentido dos aparatos, mas que ela não vai ser entendida, não vai ser acolhida, não vai ser efetiva, né? Como você está falando. Então, eu entendo que é para lá que a gente está indo, eu espero, né? Para a gente tentar achar um lugar aí, né, de um Brasil mais equilibrado, mais participativo, né? E com comunidades, né, mais, vamos dizer assim, com um senso de pertencimento na sociedade, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Um Brasil de todos, né? Que é o que a universidade prega também, né? Que se você trazer todo mundo para a universidade, né? Das federais, estaduais, municipais, a PUC também, né? A gente entender que todo mundo deve estar em todos os lugares. É isso mesmo. É isso certo? mesmo. Olha, professora Cláudia, aqui no Conexão 21 a gente tem um dito que quando a conversa é boa, o tempo passa assim, mas voando. Foi assim, uma honra estar te recebendo aqui. Foi um papo maravilhoso. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu, porque eu gostei demais. Com certeza. E tenho certeza que a turma que está nos assistindo aí curtiu, aprendeu bastante. Obrigada. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, obrigada. Foi 10. Pessoal, já a gente volta com mais Conexão 21. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.